Fala aí galera, beleza? Aqui é o David e eu vou estar ensinando nesse vídeo uma espécie de um tutorial e ensinando aquelas pessoas que não tem tem um pouco de dificuldade de aprendizado, né, em relação a Java né? Então, esse vídeo eu vou estar ensinando como você relacionar o Java com o SQL Server, com o banco de dados. Então, é o seguinte, conforme conforme iremos avançando com o conhecimento, nós vamos aprofundando um pouquinho mais. E vamos começar mais do básico, para não confundir muito, né, os comandos mais básicos do SQL Server, tais como insert, delete, update, né? Então, não vamos começar com views, com procedures, então vamos começar mais com o básico e tal. E o Java, nós vamos criar uma janelinha, e nessa janela nós vamos ter os botões novo, salvar, cancelar, editar, excluir, e o botão pesquisar também. Então, eu vou dividir esse vídeo em algumas partes, e eu acho que pelo menos umas 3 ou 4 partes, e em cada parte, pelo menos eu acho que vai ter um bom tempo de vídeo, porque eu vou explicar passo a passo como você fazer isso, para não ficar dúvidas, pois é uma questão que realmente é meio difícil de entender, como você modificar uma tabela no SQL Server através do programa Java, em Java. Então vamos lá. Estou aqui com o SQL Server aberto, versão 2012, estou aqui com uma versão gratuita mesmo. E eu estou aqui com o NetBeans aberto, certo? Então a primeira coisa que vamos fazer, criar um projeto. Vamos aqui, aplicação Java, né? Vamos colocar o nome de teste. Opa, que não é. Opa. Aqui, ó. Agora sim, teste. Desmarquem essa opção, criar classe principal. Perfeito. Agora, aqui em pacotes de código fonte, nós vamos criar 3 pacotes. O primeiro deles é o model, que é onde vai ter a classe em si. O outro, opa, tô criando uma classe aqui, caramba. Quero criar um pacote. O outro pacote chamado view, que é onde vai ter a janela, o JFrame. E aqui vai ter o pacote data, que é onde vai conter a classe de conexão com o SQL Server. Lembra que eu falei? Nós vamos unir os dois. Então, primeira coisa, nós vamos criar aqui um banco, uma tabelinha bem simples. Vamos criar aqui, create database. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Não, aqui, peraí. Aqui, create database. Opa, já tem aqui. E vamos colocar um nome qualquer aqui, vamos colocar teste também. Criou. Agora vamos selecionar esse banco, nunca se esqueça de selecionar, porque às vezes você vai executar um comando e o banco não está selecionado, então não vai dar certo. Agora vamos criar uma tabela. Create table, nome da tabela eu vou colocar, vamos colocar um exemplo aí mais simples, vamos colocar funcionário. Abre, fecha parênteses. Primeiro, vamos colocar o ID, que é a identificação, né? Int, not null, ou seja, é do tipo inteiro e é obrigatório preencher esse campo. Primary key,
ou seja, a chave primária é a identificação de registro da tabela, e ident é autoincremento, ou seja, conforme você vai adicionando um registro na tabela, a identificação vai se autoincrementando, 1, 2 e por aí vai. Depois vamos colocar aqui nome, é do tipo varchar, vamos colocar um varchar de 50, 50, not null. Vamos colocar e-mail, varchar, e-mail vou colocar 50, 100, para ficar mais, né, ficar melhor. E idade, int, not null. Beleza, tá aqui a tabela, vamos dar um F5 aqui para executar. Show de bola. Vamos dar um select na tabela para a gente ver como que ficou. Vamos ver como que ficou essa tabela. Tá aqui. ID, nome, e-mail, idade. Bem simples. Vamos inserir um valor aqui nela para vocês verem. Vamos colocar aqui, eu vou colocar meu nome mesmo. Vou colocar aqui e-mail, colocar o meu e-mail. E a minha idade também. Só pra gente fazer um teste. Beleza, uma linha afetada, vamos ver agora aqui. Prontinho, tá aqui, ó. ID, nome, e-mail, idade. Bom, nesse vídeo eu vou estar ensinando o botão salvar, que é para você inserir um registro na tabela, como eu acabei de fazer, só que através do programa que nós iremos criar aqui no NetBeans. Certo? Perfeito. Então, vamos começar aqui pelo model. Nós vamos criar aqui uma classe, vamos colocar aqui funcionário. Lembrando que aqui tem que ter os mesmos atributos da tabela, né? Então vamos lá. Primeiro é o ID, né? Int ID, string nome, string e-mail, int idade. Aqui nós vamos inserir aqui os construtores, né, para ficar mais rápido. Primeiro o construtor nulo, sem nenhum parâmetro, e agora o construtor com parâmetros. Perfeito. Lembrando que se você inserir um construtor com parâmetros, o construtor que o Java cria automaticamente, pois se você não fazer isso que eu acabei de fazer e tentar instanciar um objeto dessa classe, ele vai te dar a opção do construtor vazio, que o próprio Java cria, né? Mas se você, a partir do momento que você cria um construtor com parâmetros, que nem esse, e não cria um vazio manualmente, ele não cria sozinho. Então ele só cria esse. Você é obrigado a utilizar o construtor com parâmetros. Você é obrigado a passar parâmetros na hora de instanciar o objeto. Correto? Perfeito, vamos lá. Agora a gente tem que encapsular esses atributos, né, para ficar uma coisa mais bacana. Seleciona todos, dá aqui um refatorar, encapsular campos. Simples. Ele vai criar os gets e sets, que é os acessores e modificadores. Criou, bonitinho, perfeito. Aqui essa parte da parte model aqui já está feita. Agora vamos para a parte view, que é a parte do form, do JFrame. Vamos colocar aqui JF funcionário. Beleza. Está demorando um pouquinho, beleza. Aqui tem a paleta de itens aqui do Swing, né, que é a parte gráfica aí, as classes gráficas do Java, né. E primeira coisa, vamos colocar aqui os labels, né, que são
são os textos mesmo da janela, né? Vamos colocar esse aqui, acho que é ID, né? Eu vou colocar o ID, apesar desse auto-incremento, e você não é preciso você digitar o ID para você incluir um novo registro, você pode pesquisar através do ID. Então, por isso que eu vou colocar aqui, no caso de eu pesquisar um registro. Aqui vai ser o nome, aqui vai ser o e-mail e, por último, a idade. Perfeito. Agora nós vamos colocar as caixas de texto. Esse aqui vai se... É importante vocês mudarem o nome da variável aqui, para você identificar posteriormente. Vamos colocar aqui JT de JTextField, JTID. Vamos diminuir um pouquinho aqui, tá bom. Vamos primeiro colocar, depois a gente renomeia. JT nome, JT e-mail, JT idade. Vamos selecionar propriedades. Aqui vamos tirar o texto da janela. Aqui vamos colocar o nome, o e-mail e a idade. Perfeito. Agora vamos colocar uns botõezinhos aqui. Opa, o que eu fiz aqui? Perfeito. Vamos colocar esse botão aqui, o JB novo. Renomear o botão, bonitinho. Vamos colocar aqui o salvar. E vamos renomear também para JB salvar. Aqui nós vamos ter o cancelar. JB cancelar. Aqui nós vamos ter o editar. E por último, vamos editar o nome do botão aqui, JB editar. E o botão excluir. E tem o pesquisar também. Beleza. JB excluir. Bom, o pesquisar vai ficar aqui em cima. Beleza. Não se preocupem se não estão entendendo alguma coisa, vou explicar ao decorrer do vídeo. E também vão ter vários vídeos aí. Como eu disse, a cada vídeo eu vou me aprofundando um pouquinho mais, tentando explicar como funciona o que vocês estão vendo. Não sou nenhum mestre em Java, longe disso, estou estudando, estou aprendendo na faculdade, só que eu tenho um grande interesse por essa parte, então eu busco sempre aprender coisas novas na parte de programação, né? Então, como eu tive dificuldade nessa parte de banco de dados, como eu tive bastante curiosidade, tive um pouco de dificuldade para aprender, eu gostaria de estar passando para outras pessoas para aprenderem mais facilmente, né? Então, por isso que eu estou fazendo os vídeos aí pro aprendizado das pessoas aí, da galera. Seja da faculdade, seja, sei lá, pessoas que eu nem conheço. Mas o que importa é que vocês estão vendo e que vocês aprendam o que eu estou ensinando. Isso é o importante, tá certo? Seja quem você for. Beleza, tá aqui os botões, tá meio desorganizado e tal, mas dá pra entender, né? Como que funciona aqui o negócio. Bom, beleza, agora próximo passo.
quando nós iniciarmos essa janela, os campos nome, e-mail, idade têm que estar desabilitados. Alguns colocam, desabilitam essa propriedade editable, mas eu prefiro já deixar a enable desativada, que eu acho que fica melhor. Acho que fica mais bacana. E as únicas coisas que vão estar habilitadas é o campo ID, o botão pesquisar e o botão novo. O resto tem que estar desabilitado, porque a pessoa vai pesquisar, pode pesquisar quando for entrar na janela, né? Então é importante que esteja habilitado. Vamos começar então a desabilitar aqui os botões. É a mesma propriedade, enable aqui. Essa propriedade aqui, ó. Fechar. Beleza. Agora nós vamos começar a tratar os botões e os eventos. Você clica no botão, clica em eventos, Action Performed. Ele vai aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o Action Performed do botão novo. Por isso que eu falei para vocês renomearem o botão, para vocês identificarem facilmente. Primeira coisa, o que o botão novo tem que fazer? Quando você clicar no botão novo, ele tem que limpar os campos. Essa é a primeira coisa que ele tem que fazer. Porque você pode ter digitado alguma coisa e, né, depois ter dado um novo e, tipo, o cancelar e o novo ele tem que ter esse limpar campos. É um método que a gente vai criar aqui embaixo, public void limpar campos, certo? E esse método aqui você só vai limpar os campos mesmo, como o próprio nome já diz. jtid.set text, nada. Isso aqui, tanto você poderia colocar null ou colocar isso, mas eu prefiro colocar isso porque eu já estou mais acostumado, né? E então, agora você tem que fazer isso com os demais campos. Eu vou copiar aqui para ficar mais rápido, né? jt nome, ponto, Ctrl V, jt e-mail, ponto, tá, jt idade, opa, é isso. Como nós temos poucos campos aqui, então fica bem mais fácil aqui, mas acredite, tem janelas aí que dão uns 10 campos, 15 por aí. Esse aqui só tem 4. Beleza. Agora vamos começar a tratar aqui dos botões. No evento, Action Performed, beleza. A chamada ao limpar campos. Segundo, eu tenho que habilitar os campos. Primeira coisa, o JTID eu vou desabilitar porque eu não quero que o usuário digite o ID, pois ele é auto-incremento. Lembra? Ele é ident. Então eu não posso inserir um registro aqui e colocar um ID aqui na frente, por exemplo. Ele não permitiria fazer isso. Então eu quero desabilitar o ID. Então, jt id.set enable false, jt nome.set enable true para ativar, jt email.set enable true, jt idade.set enable true. Agora os botões, o próprio botão novo ele tem que ser desabilitado, então set enable false. O botão salvar tem que ser habilitado. O botão editar não pode ser, tem que estar desabilitado. E o botão excluir também tem que estar desabilitado. Porque eu estou querendo inserir um novo registro, não editar ou excluir. Então isso tem que ficar bem claro. Opa, coloquei 2 editar aqui.
Perfeito. Agora, o pesquisar também tem que ser desabilitado. Não vou realizar pesquisas enquanto eu estiver criando um novo registro. Então, né? Então é bem óbvio aí que o pesquisar também vai ficar falso. Agora, vamos testar aqui para ver como que ficou. O que eu dei? Caramba. Aqui, beleza. Beleza, vamos testar aqui. Beleza. Ah, tá. E o cancelar tem que ficar ativado também. Eu esqueci desse detalhe. JB cancelar, porque eu posso querer cancelar, né? Então, tem que ficar habilitado. Opa! Beleza, vamos testar agora. É isso que o botão novo tem que fazer. Habilitar esses 3 campos e esses 2 botões para que eu possa salvar ou cancelar, né? Então agora a gente vai tratar do cancelar. Action Performed. E o cancelar, ele vai fazer o oposto do botão novo. Então a gente pode até copiar. Ele vai limpar os campos também, mesma coisa. Só que aqui, quando eu clicar em cancelar, o ID ele tem que voltar a ficar ativo, porque o usuário pode querer pesquisar. Isso aqui, false, vai desabilitar os campos. False, o novo eu vou ativar, true, salvar false, editar false, excluir false, cancelar false, e o pesquisar eu vou habilitar, true. Então vamos ver como que está ficando isso. Novo, e o cancelar vai fazer exatamente o contrário do botão novo. Perfeito. Até aqui está perfeito. Agora nós vamos trabalhar esse cara aqui, ó, o JB salvar. Primeiro de tudo, nós não podemos salvar uma coisa que não existe. Então os campos têm que estar preenchidos, devidamente preenchidos. Como que a gente faz para verificar se os campos estão preenchidos? Simples, com o método booleano, ou seja, ele vai retornar verdadeiro ou falso. Vai retornar verdadeiro se todos os campos estiverem preenchidos, ou falso se estiver algum campo que não estiver preenchido, pois o objeto, na hora que eu for inserir lá no banco, tem que estar preenchido o objeto. Então vamos lá, public boolean validar campos, certo? Se tudo der certo, ele vai retornar true, verdadeiro. Beleza, vamos, aqui vai ter uma infinidade de ifs, né? If jt nome.getText. Esse getText ele é um método que captura o que está na caixa de texto. .equals, que seria uma comparação de string. Eu não posso, quando eu for quando eu for comparar uma string, eu não posso usar o símbolo igual. Eu tenho que utilizar o equals. .getText.equals, se estiver vazio, seria a mesma coisa do que igual a vazio. Se for igual a vazio, né? Então eu vou mandar uma mensagem aqui no JOptionPane. .show message log. Aqui eu vou colocar texto para ficar alinhado na tela, centralizado, a janelinha do JOptionPane. E aqui eu vou colocar preencha o campo nome. Aqui eu vou colocar um jtnome.requestFocus. Aí vocês me perguntam, o que o requestFocus faz? Ele simplesmente posiciona o cursor do mouse na caixa de texto jtnome. E aqui eu vou dar um return false, porque tem esse campo aqui que não foi preenchido. Lembra-se, o método retorna verdadeiro ou falso. Aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa com os outros métodos, os outros campos, né? Então eu vou copiar e colar para ficar mais fácil. Aqui vai ser o e-mail, né?
preencha o campo e-mail, aqui o JT e-mail quanto request Fox. E agora por último o idade. Aqui vou dar um JT idade quanto request Fox. Beleza, o próximo método que nós vamos criar é o preencher objeto. Ou seja, eu preciso que o objeto funcionário esteja preenchido com as informações capturadas das caixas de texto aqui. Tudo que tiver aqui na caixa de texto, eu vou, na hora que eu clicar em salvar, tem que ser enviado para o objeto e esse objeto vai ser enviado para o banco de dados. Então, tem que ter o método preencher objeto. Mesma história, vai retornar true se todos os objetos, se todos os atributos do objeto forem preenchidos, todos que estiverem aqui dentro, certo? Então beleza. Primeira coisa é só fazer aqui, primeira coisa, para mim preencher um objeto, eu preciso criar um objeto. Então nós vamos criar aqui um objeto funcionário, obj_fun. Vamos colocar até private aqui para ficar mais bacana. Vamos realizar a importação aqui do pacote, né? E esse objeto aqui ele tem que ser instanciado. Essa variável de referência aqui ela tem que estar ligada a um objeto real da classe funcionário. Então, muita gente faz isso aqui no construtor e tal, mas eu já tive alguns problemas com isso, então eu prefiro fazer isso aqui mesmo no método preencher objeto, porque toda vez que ele for chamado, ele vai instanciar um novo objeto funcionário. Bom, vamos lá então. Obj_fun recebe new funcionário, beleza. Obj_fun.set nome, jtnome.getText. Eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Bom, eu estou acessando aqui o método setNome, ou seja, eu estou atribuindo o que está aqui na caixa de texto jtNome ao método setNome da classe do objeto obj_fun, né? Fun. E esse método aqui, ele é esse método aqui, ó, encapsulado. Lembra que a gente criou no começo? Então, nós estamos aqui preenchendo o objeto. Vamos fazer isso com os demais atributos. .set e-mail jp e-mail.getText. Lembre-se que os métodos set é para você modificar o que está depois aqui do ponto, que está antes do ponto, quer dizer. Ou seja, eu estou modificando aqui esse objeto aqui que eu acabei de instanciar. Estou modificando exatamente, estou enviando como parâmetro para esse método o que está aqui na caixa de texto. Esse get ele captura o que está na caixa de texto, nesse caso jtNome. E agora vamos fazer isso para o campo, o atributo idade. Perfeito. Aqui no caso vocês percebem que está dando um erro, né? Incompatible type string cannot be converted to int, ou seja, tipos incompatíveis, o tipo string não pode ser convertido para o tipo inteiro. Então, o que esse método ele recebe como parâmetro é um tipo inteiro. E o que tem aqui no campo de texto é um valor string. Então, eu preciso fazer a conversão, que é o integer.parseInt, e ele vai converter. Show de bola. Agora nós vamos voltar para o botão salvar.
Aqui está o botão salvar. O que ele vai fazer? Primeira coisa, ele vai verificar se os campos estão preenchidos. Oh, caramba! Segunda coisa, ele vai verificar se o objeto está preenchido. Então, agora, se caso o objeto for preenchido, ele vai mandar uma mensagem de sucesso. Salvo com sucesso. E aqui eu vou dar um cancelar. Porque depois que eu salvar, seria a mesma coisa que clicar no cancelar. Vai voltar para aquela tela inicial. Beleza. Vamos fazer um teste para ver se está funcionando direitinho. Beleza. Novo. Vou colocar aqui. Vamos ver. Salvo com sucesso. Agora, se a gente for tentar salvar aqui, preencha o campo nome. Preencha o campo e-mail. Preencha o campo idade. Salvo com sucesso. Então essa parte aqui tá show de bola. Perfeito. Agora nós vamos aqui já partir para o banco de dados, né? Porque nós queremos salvar isso aqui na tabela funcionário. Então, como que nós vamos fazer isso? Como que a gente vai inserir um registro sem fazer esse procedimento aqui no próprio SQL, e sim através dessa janelinha aqui? Bom, vamos começar aqui pela classe conexão. Eu tenho ela aqui, ó. Eu vou deixar aí no link da descrição do vídeo e eu vou explicar um pouco aqui como funciona. Colar aqui, copia e cola. Cria aqui no pacote data uma classe chamada conexão. Lembre-se que vocês têm que verificar aqui esse C maiúsculo aqui, porque se vocês escreverem conexão aqui com C minúsculo e copiarem e colarem o código, ele vai dar pau, porque tem que estar com o mesmo nome do arquivo .java, a classe, aqui, o texto que está aqui. Então, tomem cuidado com isso. Criou aqui, dá um Ctrl V, dá um corrigir importações. Beleza, está aqui, ó, a classe conexão. Agora eu vou explicar um pouco como funciona aqui a classe conexão. Bom, esse aqui é o caminho da biblioteca. Esse aqui, ó, é o caminho do driver, né, na verdade. E nós vamos utilizar, para fazer a conexão com o SQL Server, nós vamos utilizar a biblioteca JTDS. E aqui vai ser a URL aqui. Como que você vai modificar isso para você utilizar ela? Seguinte, você vai colocar aqui, ó, aqui, exatamente aqui onde está selecionado, o nome do servidor do seu SQL Server. Preste bem atenção. Você vai vir aqui no seu SQL e aqui você vai clicar aqui com o botão direito, propriedades. Você vai vir aqui em nome, tá vendo? Nome, e você vai copiar e colar o que está aqui. Certo? O meu está aqui, David PC. Então você vai colocar exatamente o que tiver lá, você vai colocar aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Aí você coloca 2 pontos, que vai estar aqui. Esse 1433 aqui é a porta de conexão, vocês não mudem. E aqui, esse teste vai ser o nome do banco que eu criei aqui, ó. Vocês têm que colocar o mesmo nome aqui do banco, teste. Esse
aqui é o usuário que vocês estão usando no SQL Server, né? No caso, eu criei um usuário aqui, chamado David, com a senha DBA. Eu vou ensinar como criar um usuário agora para vocês. Vocês vêm aqui em segurança, vem em logons, botão direito, novo logon, o nome do logon, vocês vão colocar o nome que vocês quiserem, né? Vou criar um usuário aqui só para fazer um teste para vocês. Vamos colocar aqui teste. Autenticação do SQL Server, vamos colocar assim 1, 2, 3. Vamos colocar aqui, desmarque essas duas opções, que vai ficar vencendo a senha, né? E aqui, ó, banco de dados padrão, vocês coloquem aqui o banco que nós acabamos de criar, que aqui é o teste, né? Aí vocês vêm aqui em função do servidor, deixa esse public aqui, esse public, mapeamento de usuário, aqui vocês colocam o banco, né? Teste, e aqui vocês selecionam DB Owner. Protegíveis, aqui não tem nada, status, habilitado e conceder, certo? Então vocês dão OK. Criou o usuário, é isso, correto? Agora vocês vão colocar o usuário que vocês criaram e a senha aqui. Vamos colocar aqui. Certo. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar aqui uma nova classe chamada funcionário data. Nessa classe aqui nós vamos ter o método incluir, né? Vamos já criar o método aqui, public boolean incluir, e ele vai receber como parâmetro um objeto do tipo funcionário. Lembra o objeto preenchido? Aquele objeto que estava aqui no salvar? Esse objeto aqui, ó, preencher objeto. Então, a gente vai enviar esse objeto para cá, para o método incluir. Ele vai receber, né, funcionário, obj, fun. E se der certo, vai dar um return true. Certo, vamos adicionar a importação. Agora nós vamos fazer o seguinte. Agora o bicho vai pegar. Criamos aqui um objeto. Vamos criar aqui em cima um objeto da classe conexão. Então, conexão com. E aqui nós vamos instanciar esse objeto com recebe new conexão. Essa classe aqui, ela é daqui ela trabalha com conexão e tal, né, do SQL Server, então comportamento de risco, né, vocês sabem, tem que ter vai lançar uma exceção. Isso é normal, né, para caso dê alguma coisa de errado, você capturar uma mensagem de erro e mandar para o usuário, então isso é necessário. Se tirar isso, vai dar pau, certo? Então vamos criar aqui também uma string chamada SQL, que vai conter as instruções, essas instruções aqui, ó, insert, into, values, né? Então vai ser os comandos que você quer executar aqui nesse método incluir. Bom, vamos criar um objeto prepare statement chamado PS, que vai receber esse objeto nosso aqui, ó, com, e esse objeto nós vamos pegar o método getConexão e nós vamos utilizar nesse método o prepare statement com a string aqui com os comandos, né? Aí aqui na string nós vamos inserir os comandos. Vamos até copiar e colar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Agora é o seguinte.
No lugar aqui dos parâmetros escritos aqui, do que você quer enviar inserir no banco, né, e tal, nós vamos colocar parênteses, parênteses não, pontos de interrogação entre vírgulas, sendo que cada um desses pontos de interrogação representa um parâmetro. Vocês vão entender. Agora nós vamos fazer o seguinte: esse objeto prepare statement, nós vamos usar ele para enviar para o banco de dados. Então a gente vai dar um ps.set string. Aí você pergunta, por que string? Porque nome é string. Lembra, nome é string. Então agora nós vamos utilizar aqui, tá vendo? Esse primeiro aqui simboliza o primeiro ponto de interrogação. Tem que ser na ordem, viu, pessoal? O que seria esse primeiro ponto de interrogação? Seria o nome, lembra? Seria o nome. Então nós vamos utilizar aqui, para enviar como parâmetro para esse primeiro interrogação, o nome que está aqui nesse obj fun. Lembra? Então vamos colocar aqui, ó, obj fun. Opa, o que aconteceu? Aqui, ó, obj fun ponto get nome. Agora, no segundo parênteses, vai ser o e-mail, também, que é uma string. Vamos até copiar aqui. Segundo parâmetro, e-mail. E agora o terceiro vai ser um int. Lembra? Idade. Então, obj fun.get idade. Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos verificar. Lembra que quando nós fazemos um insert aqui no banco, ele retorna o número de linhas afetadas na tabela? Então, caso eu faça um insert, ele vai retornar um número de linhas afetadas. E esse número ele tem que ser maior que 0, porque se for 0, significa que não houve uma inserção no banco de dados. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar if ps.executeUpdate. O que esse método executeUpdate ele faz? Ele vai verificar se retornou, ele vai verificar o retorno de linhas, o número de linhas retornadas. Se for maior que 0, return true. Else, se não, return false, porque não inseriu o registro. Caso seja igual a 0, tem que ser maior que 0. Então esse é o método incluir. O método incluir está pronto. É só isso mesmo, Agora nós vamos fazer o seguinte: nós temos que criar conexão com o banco de dados, para isso aqui funcionar. Como que nós fazemos isso? Vocês vêm aqui em ferramenta, janela, serviços, banco de dados aqui, ó. Vocês vão abrir aqui esse maisinho, vai ter aqui drivers, botão, maisinho. Aqui eu vou até excluir isso aqui. E vocês vão clicar com o botão direito, novo driver. Aqui em arquivos de driver, vocês vão baixar o driver JTDS, que eu vou deixar aí para vocês, que é a biblioteca de conexão, E vocês vão adicionar aqui esse JTDS. Dá um abrir. Ele vai, aqui lembra da classe do driver que eu falei para vocês? Então, é a mesma, aqui, ó. É a mesma. E o nome aqui, tanto faz, eu vou deixar esse mesmo. E dá um OK aqui, criou. Aqui, ó, o driver aqui de conexão. Só que vocês têm que fazer uma conexão aqui, ó, tá vendo? Já tem uma conexão aqui, eu vou excluir. E nós vamos criar uma nova conexão aqui, ó, conectar usando
Primeiro, aqui você vai colocar o host, o servidor, que é o mesmo aqui. Lembra-se do... Aqui, ó, é o mesmo, vocês vão colocar. No meu caso, David PC. A porta é 1433, lembra-se da porta? 1433. Banco de dados é o teste, é o nome do banco. Nome do usuário é o nome aqui, teste. Senha 123, que é no caso é o usuário que eu criei. E nós vamos testar a conexão. Bom, como vemos, deu um erro, né? Não é possível estabelecer uma conexão e blá blá blá. Esse erro aqui foi proposital, pessoal, para vocês, caso acontecesse esse erro, para vocês tomarem essas devidas medidas. Primeiro, vamos aqui no iniciar, digitem Configuration Manager, SQL Server Configuration Manager. Dá um sim, vai abrir essa janelinha aqui, tá vendo? SQL Server Configuration Manager, certo? Verifiquem primeiro se esse serviço aqui está em execução. SQL Server, SQL Server. Esse aqui, verifiquem se ele está em execução. Ele é o responsável pelo servidor, o servidor lá. Esse servidor aqui, ó. Esse host. Beleza. Feito isso, vocês vão aqui em serviços do SQL Server, vão aqui em configurações do SQL Server, de configuração de rede do SQL Server, certo? Vocês clicam aqui em protocolos para MS SQL Server e verifiquem se o TCP/IP não está desabilitado, porque se ele estiver desabilitado, não vai funcionar, vai dar esse mesmo erro. Vocês habilitem aqui, dá OK, e vocês têm que reiniciar aqui esse serviço. Beleza, vamos testar agora. Conexão bem sucedida. Vamos dar um próximo aqui. Vamos colocar aqui DBO só. E vamos tirar isso aqui porque não sei. Beleza, criamos aqui a conexão, né? Agora voltamos lá no JFrame aqui nosso, né? Aqui no botão salvar. Nós vamos aqui, lembra-se do validar campos e do preencher objeto? Agora tem que ter mais uma verificação. Lembra-se do nosso método aqui da classe funcionário data? Lembra-se, ele retorna um booleano, ou seja, ele vai retornar um verdadeiro ou um falso. Como que a gente vai verificar se inseriu ou não? Como que a gente vai verificar se inseriu ou não? Simples. If DAO. Ah tá, não criou o objeto aqui. Primeiro a gente vai criar aqui um objeto da funcionário data chamado DAO. Vamos aqui adicionar importação. E aqui no construtor nós vamos, olha, é muito importante, façam isso, instanciem esse objeto DAO aqui direto no construtor, porque senão depois não vai dar problema de objeto nulo. Às vezes, se você esquecer de instanciar esse objeto aqui, ele vai ficar nulo, vai dar erro na hora que você for salvar. O objeto não vai ter nada para verificar. Então, vamos aqui, o DAO recebe new funcionário data. Beleza. Agora nós vamos fazer a verificação. Se esse objeto DAO, utilizando o método incluir, com o objeto preenchido já, o objeto fan, se ele retornar verdadeiro, nós vamos fazer tudo isso. Se não, nós vamos colocar uma mensagem.
uma mensagem aqui falando não foi possível salvar o registro. Vamos colocar inserir melhor. Inserir o registro. Beleza. Agora vocês percebem, tá dando um erro aqui, ó. Tá vermelhinho aqui. Por quê? Bom, vocês lembram que lá o método incluir ele está lançando uma exceção? Então, quando o método lança uma exceção, eu tenho que declarar aqui o risco. Tenho que lançar aqui um try catch. Aqui, ó, in reported exception, must tal. Então vocês têm que colocar aqui um try catch. Try, seleciona tudo tem que estar dentro do try aqui, né? Teoricamente não, né? Teoricamente é só isso aqui que deveria estar dentro do try, mas é bom já colocar tudo já para, né? Catch, exception, vou colocar uma coisa mais abstrata, né? Esse exception. E aqui nós vamos colocar uma mensagenzinha aqui só para informar o usuário se ocorreu, qual o erro que ocorreu, caso ocorra, né? Vou colocar aqui erro, e aqui nós vamos colocar o erro.getMessage, certo? Então é isso. Nós vamos agora testar para ver se deu certo, se nós vamos conseguir inserir através do programinha aqui, né? Tá vendo que aqui só tem aquele registro que eu tinha adicionado, né? Opa, tá, vamos até testar aqui para ver se lembra do teste senha 123, que é o usuário que a gente tinha criado. Conectou usando esse usuário. Vamos selecionar aqui o banco para ver. Vocês podem perceber que só tem o registro que nós tínhamos criado aquela hora no começo do vídeo. Então vamos até não, deixa aqui. Vamos testar agora. Caso tudo ocorra certo, eu vou receber a mensagem salvo com sucesso. Caso dê certo essa inserção no banco. Então vamos executar aqui, né, seja o que Deus quiser. Novo. Para ficar diferente aqui, vamos colocar outra coisa aqui. Vamos colocar qualquer outro nome aí, sei lá. Colocar João da Silva. E-mail joão@hotmail.com. Idade, vamos colocar 40. Bom, como vocês podem perceber, deu mais um erro. E esse erro, justamente a biblioteca. Qual seria a solução? Vocês virem aqui em bibliotecas, botão direito, adicionar jar/pasta e selecionar esse mesmo arquivo que eu disponibilizei para vocês. Abrir, pronto. Está a biblioteca adicionada aqui. Agora sim nós podemos testar. Lembrando que só tem aquele registro que a gente tinha adicionado. Vamos lá. Opa. Novo. João da Silva. João@hotmail.com. Idade 40. Bom, segunda mensagem aqui deu salvo com sucesso. Então significa que, pelo menos lá no método incluir, retornou verdadeiro. Então vamos fazer o teste aqui. Olha lá, o ID 2, né, pelo autoincremento, nome João da Silva, joão@hotmail.com, idade 40.
Então, funcionou aí o nosso programinha para fazer inserções aqui no banco de dados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem perguntar para mim. Eu vou estar deixando até o meu Facebook aí. Vocês podem mandar mensagem para mim, podem me adicionar. Eu vou estar aí para ajudar vocês, né? Então vocês podem aí fazer as perguntas, tirar as dúvidas. Eu vou tentar ajudar vocês aí, porque esse é o meu propósito, é ajudar vocês aí a conseguir entender como funciona isso. Essa conexão aí, que é uma parte um pouco complicada, né, de se aprender. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Caso vocês tenham gostado, deixem o seu curtir e o seu favorito aí. Beleza? Então, pessoal, um grande abraço a todos e até mais.